Em Êxodo capítulo 14, no último verso desse capítulo, existe um versículo chamado 31. O endereço é 31, onde você vai agora fixar a sua audição para ouvir esse texto tão rápido e rasteiro. E eu quero usar esse texto para iniciar aquilo que Deus me deu, para ministrar o seu coração nessa noite. Temos pouco tempo, temos alguns minutos, e eu quero ser rápido, como sempre sou, né? Falo rápido demais, então abra o teu coração. E assim diz a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 14, versículo 31. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Pai, nesta noite, a minha palavra, minha oração é de gratidão por estar neste lugar. Sei que eu não mereço, mas o Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom, que um dia, Senhor, essas verdades ecoou em meu coração, e eu depositei a minha confiança no Senhor e nos homens que o Senhor levantou nessa geração para me pastorear. Abra nossos ouvidos e o nosso coração, e que o Espírito Santo tenha liberdade de ministrar o que apraz ao seu coração. Reina sobre nós, é o que eu te peço nessa linda noite. Diga amém aí na sua casa, querido. Glória a Deus. Esse é uma história que os irmãos conhecem muito bem. O versículo que a qual estou lendo fala de uma trajetória do povo de Israel fugindo do Egito ou saindo do Egito. Êxodo simboliza a saída, né? Então o Êxodo, ele está descrevendo a história de Israel pelo período da sua libertação. Domingo passado nós ministramos vivendo a liberdade. Moisés, usado pelo Senhor Deus, libertando o povo do Egito. E aqui nós estamos vendo agora uma história que vai retratar o povo de Israel já no deserto. E alguns acontecimentos dessa marcha, dessa caminhada em destino para Canaã, nós vamos aprender algumas coisas muito importantes para mim e para você. E o tema do sermão de hoje que eu quero compartilhar com você é a seguinte frase: armadilhas para o inimigo. Esse é o tema que, quando lemos esse capítulo, gerou em nossos corações. Armadilhas para o inimigo. E dentro do texto você vai entender o que eu estou falando. Deus levantou um homem chamado Moisés, e aqui no versículo 31, você entendeu que o povo viu o poder, a maravilhoso poder de Deus, e depositou nele a sua confiança. E interessante que também em Moisés. Coisa gostosa, coisa maravilhosa. A mesma confiança que o povo teve em Deus, Moisés também desfrutou. Mas o que aconteceu, pastor, para que essa confiança viesse à tona no coração da igreja de Israel? Aconteceu lá no verso 1, no capítulo 14, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pirairote, entre Migdol, e acampai-vos à beira-mar, defronte de Baal-Zefron. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: e eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração de Faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no Faraó e em todos os seus exércitos, e os egípcios saberão que eu sou Deus. E eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e seus servos contra o povo, e eles exclamaram: que é isto que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nossos serviços? Rapidamente o faraó mandou aprontar
sua carruagem, tomou consigo o seu exército, levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfante. Diga amém. Eu quero parar aqui no verso 8 com você. Pastor, qual é a realidade desse texto? Eu quero dizer que o Senhor Deus fala no Egito, fala no deserto e fala nesta noite na sua casa. Diga amém. Texto passado Deus falou no Egito, texto atual Deus fala no deserto, porque é onde a igreja estava. Então eu quero dizer a você, onde você, igreja do Senhor, está, Ele fala. Diga amém a isso. Ponto pacífico. Mas o que Deus começa a conversar com Moisés, o líder, aquele que Ele chamou, é algo interessante. O que Deus começa a conversar com Moisés no seu ouvido é uma armadilha que Ele está preparando para o inimigo do povo de Deus. Deus chama Moisés e começa a explicar para ele: ei Moisés, vamos armar uma armadilha aqui, porque nós vamos pegar o Egito na arapuca. Está entendendo o que eu estou dizendo? E Deus chama então Moisés para uma conversa e começa a explicar a Moisés a maneira que ele vai agir contra o inimigo do Senhor, contra o inimigo do povo do Senhor, contra o seu inimigo, meu irmão. O Senhor tem estratégia, o Senhor é mestre de guerra, Ele é o nosso general, é o meu e o seu capitão. Ele tem toda a habilidade em fazer e desfazer. E nesse texto é interessante que Deus revela, meu irmão, os segredos de uma batalha para um homem. Interessante que lá em Salmos, no capítulo 25, no verso 25, em Salmo 25, perdão, em verso 14, diz assim: os segredos do Senhor são para os que o temem. Perdão, porque Salmo não tem capítulo, tá, irmãos? Os segredos do Senhor é para os que o temem. Quem era Moisés? Era um homem que obedeceu. E a palavra, querido, que está relatado aqui nesse texto de Salmo, que temem ao Senhor, não é ter medo. É aquele homem que obedece e que repudia de todo mal. Eu sei que muitas vezes você vai ver a palavra temer, mas em alguma circunstância ele está aplicado de uma forma diferente. Nesse contexto, os segredos do Senhor para o que o temem, é para você que é filho, para você que não quer viver mais da forma que o mundo vive, para você que quer buscar a face do Senhor, viver alinhado com a mente do Senhor, com a ótica do Senhor, com os princípios do Senhor, com os valores do Senhor. É para essa pessoa que Deus se revela e revela os seus segredos. Então essa primeira frase mostra para mim que Deus revela os seus segredos aos seus filhos. Porque Ele chamou Moisés para uma conversa e retratou tudo para ele, mostrou para ele detalhes de como ele ia fazer. E eu quero que você preste atenção, Moisés sabia os planos do Senhor, amém ou não amém? Deus retratou, falou, explicou. Nem sempre é assim na minha e na sua vida, irmãos. Fica tranquilo. O que Deus quer que você e eu fazemos é confiar nele. E aí Deus falou tudo: então eu vou endurecer, tá bom, meu filho? Eu quero que o povo de Israel retroceda. Para muitos cristãos, irmão, essa palavra é incoerente para aquele que diz ser servo do Senhor. Retroceder, qual o sentimento que gera no seu coração quando você retrocede? Parece que dá um sentimento de derrota, de fracasso, de medo, de não sei o que possa gerar no teu coração. Mas o meu Deus, o seu Deus, Ele sabe como trabalha. Essa armadilha, para que Ele viesse destruir os inimigos de Israel, era necessário o povo retroceder. Eu quero dizer uma coisa para você: nem sempre, querido, na minha e na sua vida, vamos estar sempre no ápice. Às vezes a nossa situação, nós precisamos recuar, retroceder. Isso não quer dizer que você está perdendo, que você está morrendo, que você está fracassando, que você está tendo alguma coisa negativa a respeito daquilo que você deseja. Pode ser planos do Senhor ao seu respeito. Aleluia. Eu começo a entender que o meu Deus, o seu Deus, pelo poder da palavra dele, Ele também às vezes retrocede.
vai fazer com que você possa retroceder em algumas coisas. Ponto pacífico isso. Eu tenho aprendido o quê? Que Deus fala no Egito, fala também no deserto, revela seus segredos aos seus filhos, e tem mais, Ele também às vezes retrocede em algumas áreas das nossas vidas, mas isso com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito para mim e a sua vida. Tudo que Ele faz, existe um propósito. E o que eu acho lindo, querido, é que os filmes de guerra que eu já assisti, amo assistir, filmes de guerra, eu não vejo o comandante do exército oposto falar para todos os soldados, ou todos os batalhões, ou todos os pilotões, o plano de guerra para ninguém. Não vejo isso. Sempre tem um lugar onde os oficiais, os sargentos, todo aquele povo que tem capacidade para liderar, para desenvolver esse trabalho, ali pega alguns, faz uma roda e compartilha a estratégia de guerra. A pergunta é: você faz parte desse círculo menor? Você faz parte deste lugar mais próximo ao capitão? Porque o capitão não revela segredo para qualquer um. O capitão não revela segredo para toda a tropa. Não. O capitão revela segredo para aqueles que vai liderar algo, direcionar algo no mundo físico, nas batalhas, nas pelejas. Porque se ele falasse para todo, poderia o inimigo saber, pegar cativo um soldado e descobrir as estratégias de guerra. Eu quero que você entenda, irmãos, que para mim entender os segredos de Deus a respeito das pelejas que eu vivo, a respeito daquilo que ainda está por vir, eu preciso conversar com Deus. Diga amém a isso. Então Moisés foi o escolhido, Moisés fez parte dessa roda menor, desse círculo menor. E a pergunta que eu quero fazer: qual é o círculo que você está? Qual distância que você está do Senhor? Você consegue ouvir o comando? Você consegue entender a direção que Deus tem te dado? Você consegue entender os segredos que Deus tem dado na tua palavra ao seu respeito, ao respeito da circunstância que você vive hoje? Porque assim aconteceu com Moisés. Então a palavra retroceder na minha e na sua vida, querido, não pode significar derrota. Aprenda isso. Eu sei que o cristão não é só de vitória. No todo sim, mas em alguns momentos vamos ter perdas. Em alguns momentos vai doer. Em alguns momentos vão viver situações. Mas isso não quer dizer que você é um derrotado. Muito pelo contrário. Nunca você será um derrotado. Diga amém a isso. Interessante que no verso 8, onde eu parei, diz assim: e o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Interessante que o texto está dizendo, querido, que o povo de Israel no deserto marchavam triunfantemente. A igreja do Senhor marcha triunfantemente. Você é um homem que marcha triunfantemente, vitorioso em Deus. Mas pastor, estou no deserto. É aí mesmo que você é um vitorioso, não é em outro lugar não. Independente da bonança ou da escassez que você vive, você é vitorioso, é triunfante em Deus. Por que eu estou dizendo? A palavra de Deus diz isso. O povo de Israel estava marchando no deserto triunfantemente. O meu Deus disse isso. Se Ele disse ao seu respeito, por que tem dúvida disso? Senhor e senhora, por que duvidas da palavra do Senhor Deus? Às vezes queremos muito confiar nos noticiários, naquilo que gera um medo, pavor. Não, nessa noite Deus te chama. Você no deserto marcha triunfantemente. Diga amém a isso, querido. O texto está dizendo que marchavam triunfantemente, e o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, irmãos, que marchavam triunfantemente. Você está marchando ainda, meu filho? Você marcha, minha filha, você marcha. Você está marchando hoje na trilha do Cordeiro? Ou você cansou de marchar no deserto, da fadiga do sol, no peso da carga? Você ainda marcha, querido, hoje?
No versículo 8, Deus fala ao meu respeito, que eu sou um homem, que eu sou uma mulher, que você é uma criança, que você é um adolescente vitorioso. O meu e o seu problema, sabe qual é às vezes? Que nós sempre nos sentimos, irmãos, uma caça. É isso mesmo. Olha bem, queridos, a ótica de Deus é que você é triunfante. Mas o problema não é a ótica que Deus tem ao seu respeito. O problema é a ótica que você tem de você mesmo. Qual é a ótica que você tem de você mesmo? Porque nós, queridos, estamos vivendo um tempo de dificuldade, sim, mas isso não pode nos abater. Isso não pode tirar a minha energia, a minha força, a minha alegria. Não pode. E às vezes nós nos colocamos como caça. O texto que eu estou pregando nesta noite fala da armadilha para o inimigo. Às vezes você se sente, irmão, como uma caça, e o seu inimigo o caçador. Mas nesta noite eu chamo você para viver uma nova história. Eu quero que você tenha consciência no teu coração que você não é uma caça, você é o caçador. Você é o exterminador. Aleluia, entenda pela fé o que eu estou te dizendo. Você é o exterminador, queridos. Você está superdotado, Deus te deu tudo para você viver o novo dele. Você não é para temer, você é para encarar com sangue no olho todas as adversidades que levantam em teu favor ou contra nós. Para de sentir uma caça. Toma o teu lugar que Deus te colocou triunfantemente, um caçador. Por quê? Porque você é o cara? Não, porque o seu Deus é o Senhor. Porque você é a mulher? Não, porque o seu Deus é o Senhor. Aleluia, diga amém a isso. Está no tempo de nós pararmos de nos sentirmos a vitimazinha. Ai, coitadinha, para com essa conversa. Se coloca no lugar que Deus te colocou, meu irmão. Assuma esse lugar em Cristo Jesus e levanta para a batalha. A postura sua determina muito bem como vai acontecer no final dela. Entende o que eu estou falando, queridos? Mas o povo, querido, no verso 10, diz assim: quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, tiveram grande medo. É interessante, querido, que cada um de nós temos as minhas e as nossas fragilidades. Amém? Nós temos, irmãos, isso é fato. E ter medo, isso não é vergonha para ninguém. Sábado eu ouvi uma palavra sábia da irmã Daíse. E ela falou uma palavra que eu gravei. E ela levou o texto bíblico: o amor lança fora todo medo. Então, automaticamente, você e eu não estamos isentos de ter medo de algo que nos aconteça. Mas nós vamos fazer o que com esse medo? Se eu pudesse jogar isso longe. Nós vamos lançar fora todo o medo. Nós vamos lançar fora todo o medo, toda a insegurança, todo o pavor, toda a preocupação excessiva. Senhor, o que está acontecendo em minha volta? O meu salário acabou, eu desempreguei, eu estou desempregado, estou sem saber o que fazer amanhã. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, é Ele que te deu, é Ele que continua provendo a tua vida, é Ele que faz, é Ele que acontece. Você é filho? Então confia no Senhor, confia no Senhor, não se apavore. E a Bíblia diz que tiveram grande medo. A palavra é muito simples e muito... grande medo. Quando nós estamos dominados pelo medo, coisas ruins podem acontecer no nosso caminho no deserto. Quando o medo te domina, querido, nós começamos a ter umas atitudes que não éramos para ter. E vamos lá olhar qual é a atitude, pastor, que às vezes o medo faz a gente ter. O grande medo. Eu quero ler com você, texto 11. E reclamaram a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tirastes de lá para morrermos no deserto?
Por que nos trastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizemos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Olha só, irmãos, que atitude de homens. Olha só as palavras dessas pessoas que é dirigida a Moisés. Olha só as palavras que esses homens falam. Não é isso que te dizemos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz. Querido, que tipo de homem é você que se rende à escravidão? Que tipo de mulher é você que se rende àquilo que te oprime? Deus nesta noite está gerando em você força, dignidade a menos no teu coração, para você se levantar dessa sujeira, dessa imundície, dessas cadeias que te invadam, e que você possa viver o novo do Senhor, em nome de Jesus. Creia nisso. Porque o povo que estava aqui, queria voltar. O medo foi tão grande que eles preferiam morrer escravos. A pergunta que eu quero fazer: o medo tem te dominado a ponto de recuar, marchando como triunfante? O medo tem tomado conta do seu coração? Nesta noite esse medo vai cair por terra. Por quê? Você vai conhecer um Deus que peleja por você, e esse Deus está sendo pregado hoje. Você já conhece esse Deus, você já provou desse Deus, mas a angústia da caminhada tem gerado em você tristeza, tem gerado em você peso, e às vezes até mesmo pensa em desistir. A distância da igreja, a comunhão com os irmãos, já começou a talvez até a brasa se apagar no teu coração. Mas desta noite o vento do Espírito soprará sobre nós e acenderá a chama que um dia se acendeu. Em nome do Senhor, eu profetizo um novo tempo na sua vida. Que o Senhor venha renovar a tua história nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Crê nisso, querido. E o povo começa a desejar recuar. Querido, uma coisa que nós aprendemos, uma frase que o pastor Jabes compartilhou comigo ontem à tarde. Em tempos de crise, olha bem, irmão, em tempos de crises, somos tentados a negociar nosso caráter e os nossos princípios. Em tempos de adversidade como hoje, às vezes nós começamos a querer dar um jeito para multiplicar um pouco mais a renda, e os meios que a qual você escolhe não está baseado na palavra. Em tempos de crise, você mulher, você homem, você jovem, o tempo ocioso pode gerar no meu e no seu coração alguns desejos que não éramos para ter. Será que essa crise vai te macular as vestes que Deus te colocou? Será que nessa crise você vai negociar o caráter que você tem nele? Será que nessa crise você vai perder os princípios que um dia o Senhor colocou em você? Porque, querido, viver com o Senhor em tempo de bonança é tão fácil, mas no dia da provação, o ouro é provado no fogo. Você é precioso demais, e Deus vai te provar, querido. No tempo da bonança é fácil sermos fiéis ao Senhor. No tempo que o emprego está bom, né, irmãos? A renda está boa, dizimar é uma coisa tão simples. Estou falando para aqueles que amam viver isso. Mas no dia que começa a secar, começa a torneira a fechar, o dízimo já não é mais um princípio para mim. Eu vou deixar para depois. Depois eu acerto isso. Depois, querido, que eu quero que você entenda. Não estou falando para você. Isso é questão de adoração, é íntimo, é coisa íntima sua e do Senhor. Mas eu quero te dizer, nas provações, que nós vamos ser provados nas crises, queridos, não negocia os princípios que Deus colocou em seu coração. Seja fiel com o Senhor. Seja fiel ao Senhor. Mas pastor, só fala em dinheiro, queridos. Foi a última coisa. Mas se eu não falar disso, meu Deus falou de alto e bom som. Se você abrir suas escrituras e pesquisar, dinheiro é mais falado do que salvação.
E o dinheiro foi comparado como Senhor, nenhuma outra coisa. Por que será? Porque Deus sabia o que o dinheiro valeria na sua vida e na minha vida. Mas nesta noite eu não estou querendo falar só de fidelidade, querido, mas de caráter. No tempo de crise nós nos abalamos e algumas coisas começam talvez querer nascer em meu e no teu coração. Então nesse tempo, querido, Deus me chama e te chama para permanecer acesa a chama da fidelidade e dos princípios da tua palavra. Por quê, pastor? Porque você sabe o final da história. Aleluia! Você sabe o final da história. Vamos ler o versículo 13. Então Moisés encorajou seu povo dizendo, ei, o povo chegou para Moisés reclamando de todo aquele cenário. Vendo o exército de Faraó chegar aproximar deles, e eles começaram a queixar, por que isso? E começou a se lamuriar. Mas o homem de Deus, que conhece os segredos da batalha, o homem de Deus que sabia qual era a armadilha que o Eterno tinha feito, qual era a circunstância que ia acontecer naquele momento, ele tem uma postura. Qual é a sua postura hoje, homem e mulher? Devido às suas atitudes hoje, está dizendo para você mesmo que você não sabe os planos de Deus para esse tempo de 2020. Qual é o seu comportamento? Porque a postura de Moisés não foi a do povo se queixar. A postura de Moisés foi bem diferente. Ele encorajou o povo. Aleluia! Quando eu sei dos planos do Senhor, eu estou seguro e convicto da vitória. E Moisés começa a dizer, não temas, povo. Ei, igreja EBI, não tema, não temas, não temas. Não temas é a palavra que ecoa em nossos corações todos os dias do ano. Não temas. E Moisés, de uma maneira triunfante, ele chega, ei, não temas. Eu fico observando, tentando olhar a face de Moisés. Ei, não temas. E ele diz mais, permanecei firmes. Aleluia. Permanecei firme, querida, queridos, permanecei firme no Senhor, na palavra que Ele gerou ao teu coração, em todo esse tempo de cristão. Permanecei firme, permanecei inabalável, permanecei acreditando, permanecei confiando e esperando no Senhor, porque a resposta vem. Diga amém a isso. Aleluia, não temas. Queridos, nesses últimos dias nós precisamos crer em Deus, confiar em Deus. Por quê, irmão? Sem sombra de dúvida, a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas 20:20 diz assim, ei, povo de Jerusalém, o rei Josafá chamou o povo, a congregação de Jerusalém, crê no Senhor teu Deus, sem nenhuma sombra de dúvida, e vocês estarão seguros. A palavra de Deus fala que das mãos do Senhor ninguém pode te arrebatar. Você sabe o que é isso? Você não está na mão de um Adonias, de qualquer um jogador, nada. Você está na mão do Deus tremendo. Ele fala, ei, as minhas ovelhas, ninguém arrebata de mim. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? São palavras que você precisa trazer ao seu coração no dia do medo e da angústia e da dúvida e da dor. São palavras, pelo poder da palavra, que Deus vai te levar a essa realidade. Aleluia. Creia-nos, Deus, profetas, e serão bem-sucedidos. Deus está gerando uma palavra para o seu coração nesta noite. Agarre com toda a força, com todo o ânimo do teu coração, acreditando nessa palavra bendita do Senhor. E qual tem sido a sua atitude, irmão? Qual tem sido a sua postura? Você sabe. Você está como povo ou como Moisés? Você está sabendo do segredo do Senhor ou está perdido no Egito? Hein? Qual é a sua postura? Qual é a sua postura? E tem mais, irmão. Papai não ficou muito satisfeito não, hein? O que é que Deus falou? Vamos lá no versículo 15, mas eu quero ler o 14 antes. O que é que o 14 diz? Deus combaterá por vós. Olha bem o que Moisés diz. Deus combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Às vezes para você, irmão, e para mim, às vezes o silêncio é a melhor escolha a fazer. Que às vezes quando você começa a abrir esse bocão seu, você começa a murmurar.
E esse povo que a qual eu estou ministrando no início da carreira, eles ficaram rodando, vagando no deserto por 40 anos, irmãos. Por quê? Por causa da sua boca, da sua língua. Lembro muito bem que quando o povo de Deus chegou nas muralhas de Jericó, o homem de Deus chamou aquele povo para jejuar e calar a boca. Imagina aquela multidão de gente, silêncio, irmãos. Para quê? Para que você mesmo não retarda a bênção que Deus tem para você. Às vezes o que eu e você falamos, neutralizamos o agir do Senhor na nossa história. Às vezes o que nós reclamamos e falamos e abrimos um bocão chorão, você, irmão, precisa às vezes se calar. Não estraga, não retarda, não procrastine aquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida neste tempo. O que diz o 15? 15 diz assim para mim e para você: então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas por mim? Eu não sei qual foi o tom dessa voz. Eu já te livrei do Egito, já fiz tantos milagres naquele lugar, já tirei vocês de lá, já falei que vocês, lá no verso 8 fala que vocês marcham triunfantemente. Por que você está vindo até mim? Diz o povo que marche. Querido, você precisa crer e marchar. Não pare. Não pare. Ah, está vindo o faraó, está vindo o inimigo, está vindo a tribulação, está vindo isso. Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Oh, aleluia! Eu não vou parar. Eu não vou parar. Essa tem que ser a palavra do homem de Deus. Eu não vou parar. Porque eu estou marchando triunfantemente em meio à temperatura, em meio à escassez. Eu sou triunfante, eu sou vitorioso, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou filho amado do Senhor. Traga palavras que gerem em teu coração alegria, querido. Aleluia. Só que interessante, para que tudo isso acontecesse, Deus precisa de você, Deus precisa de mim, Deus precisa de nós. Para que Deus cuidasse desse povo, para que Deus gerasse o livramento para o povo de Israel, para que Deus gere o livramento na minha e na sua vida, precisa que você tome atitude. Por quê, pastor? Porque no verso 21 e 26 declara algumas atitudes que Moisés teve que fazer. Mas por que Deus não abriu o mar? Só depois que Moisés estendeu a mão sobre o mar. Se coloque na posição, querido, que Deus te chamou. Levante a mão sobre o mar, que é de lá que vai vir escape para mim e a sua vida. Se levantar a mão, querido, participa, gera, profetiza, age no sobrenatural. Marta ali, vou levantar a mão, crê no que Deus te falou. Levante a mão sobre o mar, e o mar se abriu. E aí você sabe toda a história. O povo de Israel passou de pés enxutos, avante para o outro lado. E aí depois, mais uma vez, no versículo 26 diz que depois que Moisés levantou a mão sobre o mar, estendeu a mão sobre o mar, Deus fechou. Queridos, a chave dos princípios de Deus para determinar a minha e a sua vitória está em nossas mãos. E a chave da sua vitória é os princípios que Ele já colocou na tua palavra. Viva os princípios da palavra, que todo o mar vai se abrir e se fechar na direção do Espírito Santo de Deus.